Fala, guitarrista, seja bem-vindo a esse vídeo. Cara, aqui eu quero te passar o mínimo para você não ser um guitarrista ruim. Se é um cara que se acha um guitarrista ruim, se considera um guitarrista ruim, você vai entender aqui nesse vídeo o que é, primeiramente, o guitarrista ruim. E eu vou te passar 3 pilares, cara, que se você sair desse vídeo corrigindo, cara, o seu play já melhora da água pro vinho, mesmo que você toque guitarra há pouco tempo, tá? Pouco tempo que eu digo é 3 meses, 4 meses. Se você é um cara que está começando do zero, esse vídeo não é pra você. Se você não me conhece, meu nome é Daniel Santos, eu sou guitarrista e por aqui eu te ajudo a tocar melhor. Tô em um cenário diferente hoje, não tô em casa. Tô passando uns dias na casa da minha sogra e do meu sogro, então eu trouxe meu estúdio pra cá, né, cara? Não meu estúdio, mas meus equipamentos. E vou continuar produzindo conteúdo porque eu gosto pra caramba de fazer isso aqui. E, cara, vamos lá. Primeiramente, tá? Existe uma coisa que todo músico precisa ter. Todo músico precisa ter. E você sabe o que é. Qual é a primeira coisa necessária para todos os bons músicos? Talento? Uma boa higiene pessoal é a chave para se tornar um músico de sucesso. Cara, todo músico precisa ter, além de uma boa higiene pessoal, um conhecimento básico sobre harmonia. E qual que é o conhecimento básico que você tem que ter? Campo harmônico, escalas e intervalos. Isso vai te dar liberdade, tá? Mas não é sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo. Eu quero falar primeiramente, cara, de coisas que realmente mudam o seu play, mesmo que você não tenha conhecimento em harmonia. Então, quero deixar claro. Quer ser o guitarrista que toca com liberdade, toca sem cifras, toca de ouvido, improvisa bonito, passa o que está na sua mente pro braço da guitarra, cara, você não vai conseguir fazer isso sem campo harmônico, escalas e intervalos. Mas apesar disso, o que eu vou te passar aqui é ouro, tá? Primeiro tópico. O músico bom, cara, ele é um músico que sabe encaixar a guitarra na música. Ele é o guitarrista que respeita a dinâmica da música. Então, como que a gente pensa nisso, cara? Vamos pegar aqui, ó. Sei lá, uma música. Você vai ouvir barulhos aí, cara, se eu não me engano, de pato, de ganso. Aqui é um sítiozinho. Então tem muitos animais. Gosto pra caramba disso. Quem me acompanha lá no Insta sabe que eu gosto de mato, cara. Eu gosto de pescar, gosto de trilha. Falou que é mato, é comigo mesmo. Se não me segue, segue lá. Mas olha só. Cara, o músico que ele não sabe diferenciar a dinâmica da música, ele é visto como um músico ruim. Por quê? Porque é aquele cara que toca do jeito que tá na cabeça dele, não respeita a música. Se a gente pega aqui uma música basicona, por exemplo, vou tocar só aqui guitarra e violão, aquela música da Laura Salgueles, Em Teus Braços. Se eu, guitarrista, começo desse jeito aqui, ó. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Percebe que, poxa vida, cara, não fica legal, não casa com a música. Por quê? Porque eu tô fazendo batidão numa hora que pede suavidade. Então, a dinâmica aqui é você entender, de fato, quando a música pede suavidade, quando pede pressão, quando pede mais espaçamento, quando pede mais preenchimento, tá? Aqui nessa música, por exemplo, cara, a gente não precisa nem mudar os shapes, tá? Aqui com os shapes basicões mesmo, só Fá. Eu gosto de fazer Fá assim, tá? É uma inversãozinha. E Dó. Ao invés de tocar assim, se eu chegasse tocando dessa forma, ó. Tá vendo? Olha como já traz ambiência. Vou aumentar um pouquinho aqui, eu acho que esse efeito ficou baixo. Olha só. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim.
Esse aqui é o primeiro nível, tá? De dinâmica. O cara que não sabe respeitar a dinâmica, cara, ele bagunça a música. Porque pensa, independente, tá? Independente se tem violão na banda ou não. Se tem violão na banda, cara, você vai fazer, ó, mais espaçado. Se não tem violão na banda, você também vai fazer mais espaçado. Por quê? Porque se você faz isso aqui na guitarra, é feio, cara. É feio pra caramba. Ah, Daniel, mas no refrão, por exemplo, dessa música, dá pra crescer um pouco. Dá, mas você não vai ficar tocando... Não, você pode pegar aqui, ó, Fá e Dó, por exemplo. Fá, power chord e Dó, power chord. E só manter, ó. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. É diferente disso. Tá vendo? Com pouca coisa, você pode ser um guitarrista, cara, que toca melhor, que é reconhecido, tá? Claro que entre aqueles pontos que a gente falou anteriormente, campo harmônico, escalas, intervalos, cara, isso é o necessário para você ter consciência do que você está tocando. Mas agora, se você não tem consciência ainda, só de mudar a dinâmica na hora do play, você já consegue evoluir. Ah, Daniel, e se a gente estivesse tocando, sei lá, cara, músicas mais rápidas, se tivesse algo mais rock, ó. Eu não iria tocar, cara. Sei lá, se a gente pega... Não vou lembrar músicas rápidas aqui, cara. Mas a gente pega aqui, ó, Sol, Ré, Mi menor e Dó. Supondo que é assim. Cara, isso aqui é violão. Mesmo que tenha violão na banda, a guitarra não vai... Mesmo que não tenha violão na banda, a guitarra não vai tocar aqui. Essa dinâmica, pra esse estilo aqui, eu poderia fazer palm mute e acordes, ó. Percebe? Então você tem que aprender a diferenciar isso aqui. Isso aqui não é legal. Então, cara, a gente já viu o primeiro ponto. Dinâmica musical é tudo, tá? Qual que é o segundo ponto? O segundo ponto não vai ter a ver com acordes. Vai ter a ver com o seu improviso. Cara, você pode tocar simples. Você pode não conhecer escalas. Você pode fazer o básico. Mas se você não tem expressão no seu improviso, vai soar feio. Se a gente pega aqui, por exemplo, um solo de uma música que você já conhece. Solo da música Colossenses e Suas Linhas de Amor. Se eu tocasse esse solo sem expressão, parecendo um guitarrista ruim, ficaria aqui, ó. Tá vendo que não tem expressão? Sempre que você toca notas duras, isso vai atrapalhar o seu som, cara. Mesmo que você só toque o básico, pense em colocar molho no negócio. Pense em colocar as técnicas de fato de expressão. Olha só que legal. Se eu trouxer vida aqui, ó, nesse mesmo solo, ó. Percebe como ficou diferente, como trouxe mais emoção? As técnicas de expressão, cara, elas trazem vida pro seu improviso, pro seu solo.
E quais que são as técnicas de expressão utilizadas? Bends, vibrato, toda vez que você parar, deu aquela... Cara, tá tudo gambiarrado aqui pra eu gravar esse vídeo, minha interface tá lá na frente, o fone tá quase esticado numa linha reta. Mas olha só, dê valor a este conteúdo, tá? Expressão, ó, vibrato. Deu aquela estacionada? Usa vibrato, ó. Você pode usar o ligado, o slide. Isso muda pra caramba o seu play. O que eu recomendo que você faça, cara? Pegue melodias simples e tente ir colocando expressão nela. Se eu pegasse essa melodia aqui, por exemplo, ó. Isso aqui é da música Segura na Mão de Deus, né? Me vem na cabeça aqui. Olha só, assim ficou muito frouxo, ó. Agora, é uma melodia simples. Olha se eu trago as técnicas, ó. Desafinou. Percebeu? Aqui eu utilizei o que, cara? Todas essas técnicas, ó. Vibrato, slide, double stop. Já traz mais vida pro negócio. É diferente de notas duras, tá? E quando você usa essas técnicas de expressão com muito mais intensidade, você consegue improvisar e trazer mais emoção de fato pro negócio. Tudo isso aqui eu te ensino dentro da comunidade DS Guitar. Lá dentro a gente tem essa parte de técnicas de expressão e mais que isso, a técnica do diálogo, né? Que é você aprender a contar uma história no seu improviso. Porque aqui já entra uma parte também dessa segunda etapa, né? De você não tocar duro. Olha só a diferença aqui que acontece quando você conta uma história no seu improviso. Então, ó, um improviso seco aqui, ó, escala maior. E aí você vem e usa a técnica do diálogo, só nessa região aqui, ó, que dá pra criar. Percebe como traz vida? Lá na comunidade DS Guitar, a gente se aprofunda nessa técnica do diálogo. Primeiro, para você dominar as escalas, as notas, os intervalos por todo o braço da guitarra, mas para transformar isso em música, contando uma história no seu improviso. E agora, cara, a gente tem o nosso terceiro e último ponto, para você não ser o guitarrista ruim, não ser o guitarrista Zé Ruela. É você, cara, entender o mínimo de timbre, é ter um timbre que, poxa, seja, que converse com a música que você está tocando. Essa música, por exemplo, que eu toquei aqui agora, esse arranjozinho, né? Esse arranjozinho. Cara, se eu fizesse isso com drive, ia ficar feio pra danar. Aqui não tem drive, né? Por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse ficar tocando aqui suave... Não, isso aqui não é pra isso é pra fritação. Não é. Então, o seu timbre, ele precisa estar muito bem definido. E o que eu recomendo, cara, você estudar para ter um timbre legal? Estude, por exemplo, a intensidade, principalmente intensidade de drive, intensidade de distorção. Quando você vai tocar uma música, pauleira, você tem que pôr muita distorção, muito drive, alguma coisa. Pra chegar, né, aquele... O
a sujeira, né? Nesse timbre aqui ainda tem muito. Mas quando você vai tocar músicas mais pop e mais suave, cara, você precisa de um drive que ele não suje tanto. Esse aqui pra mim, ó, é meu timbre ideal. Com isso aqui, cara, eu toco tudo. Toco músicas mais rápidas. Toco músicas mais suaves. Errei o acorde. Por quê? Porque esse drive aqui, como que eu regulo ele? Se eu tocar devagar, parece clean, ó. Ó. Tá vendo? Parece clean. E se eu tocar rápido, tocar forte, né? O drive aparece mais, ó. E aí ele serve pra tudo. Esse aqui é meu preset Coringa. Eu uso ele pra base, uso pra solo. Ó. Então ele serve pra tudo. Minha recomendação, cara, não fica tentando usar coisa demais nos seus efeitos, nos seus timbres. Domina o básico. O que é você dominar o básico? É você saber equalizar. Primeiro, começa lá na simulação. Eu uso pedaleira, por exemplo. Aqui eu estou usando pedaleira. Estou usando a Tanque G. Se você usa pedaleira, o primeiro ponto que você tem que entender é sobre a simulação de amplificador. Por quê? Porque ali começa a sua sonoridade. Então estuda um pouco sobre simulação de amplificador ou vai pelo ouvido, cara. Qual aqui que é o que eu mais gosto? Testa os da pedaleira primeiro ali, só ele, sem equalização, sem delay, sem reverb, sem modulação, sem nada. Acha um amplificador que você gostou. A partir dali, vai dosando, cara, níveis de ganho. Por quê? Porque você percebe que tem amplificadores que se você coloca pouco ganho, ele fica um clean legal. Se você coloca muito ganho, ele já vai ali para um drive mais interessante. Por exemplo, esse aqui é a simulação do Vox AC30, é o meu preferido, porque ele é mais crunch, eu consigo ter essa nuance mais na mão, né, cara, de colocar ali o ganho mediano, e se eu tocar fraco, vem aquela sujeirinha leve, quase um clean, se eu tocar forte, aparece mais drive, e eu acho que isso, pra mim, é o melhor. Cara, timbre não tem regra, tem fundamento. Fundamento é você entender sobre as simulações de amp, fazer uma boa equalização, e depois entender sobre ambiência, tá? Se você entender como regular um delay muito bem e um reverb, cara, isso é o básico que você precisa para o seu timbre ficar legal, tá? Cara, isso aqui é o pack anti-guitarrista ruim. Se você fizer isso aqui, seguir a risca, né, e começar a estudar a partir de hoje essas coisas que eu te falei, o seu play, ele vai mudar. Agora, você quer deixar de ser um guitarrista ruim e ainda ter um acompanhamento de alguém, cara, que já passou por todas essas dificuldades e hoje ajuda vários outros guitarristas a evoluírem, tem um convite para te fazer. A comunidade DS Guitar é o meu programa de acompanhamento, onde você, além de ter todo um conteúdo organizado, para você aprender a fazer acordes diferenciados na guitarra, encaixar sua guitarra nas músicas, aprender a improvisar de verdade, utilizando a técnica do diálogo para criar, de fato, uma história no seu improviso, aprender sobre timbres, técnica, harmonia, tocar de ouvido, tocar sem cifras, tudo que você precisa. Além de tudo isso, você tem o meu acompanhamento pessoal, cara. É o único treinamento que você vai ter um acompanhamento individual e personalizado, tá? O link está na descrição ou aqui no QR Code. Faça a sua inscrição e é isso aí. Tamo junto e até o próximo vídeo.